celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é muito especial. O Kleber Pinto, ele é cofundador da Mediaria, professor aqui da Belas Artes. Bom, Kleber, é um prazer te receber aqui para falar um pouquinho sobre marcas e cultura digital, que é um tema muito interessante. Agradeço a sua presença, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou super honrado de estar aqui. Eu estou assistindo todos os episódios que vocês estão lançando às segundas e fico super feliz com a iniciativa. Parabéns já de cara pelo projeto. Muito obrigada. E o tema cultura digital, Vitória, de verdade, assim, vocês foram muito assertivos, porque é o tema que eu gosto e que eu estou pesquisando no doutorado. Então, espero contribuir muito aqui nesse nosso bate-papo e para quem está nos ouvindo. É um tema, eu costumo dizer que tudo que envolve do digital é um tema difícil, porque tudo são coisas novas, as coisas estão evoluindo cada vez mais, a tecnologia evoluindo cada vez mais, mas é um tema muito gostoso que a gente ama abordar aqui no Publicast. Vamos nessa. Bom, quando a gente fala de cultura digital, o que exatamente significa esse conceito? Cultura digital são todas as práticas, são todas as linguagens, todas as ações que a gente faz quando a gente tem uma interação entre tecnologia e sociedade. O Henry Jenkins é um dos especialistas que fala muito disso. Ele nem chama de cultura digital, ele prefere chamar de convergência digital. Porque é esse momento que a gente está hoje, quando a gente tem novas tecnologias que fazem com que a gente entenda a cultura e utilize de novas plataformas para moldar a sociedade. Então, na arte, na maneira com que a gente se comunica, nos novos aplicativos que aparecem para facilitar a nossa vida e na maneira com que a gente vai estruturando a sociedade daqui para frente com as necessidades de trabalho, de lazer e de tudo aquilo que diz em como a gente se relaciona com o outro. A diferença, Vitória, basicamente, a cultura digital, a diferença é o meio. Né? E daí a gente volta aqui, aquela coisa do Marshall McLuhan, né? Que fala do meio à mensagem, que já tem um pouquinho, o McLuhan na década de 1960, olha só, ele já falava em meios elétricos. Caramba. Então, assim, desde 1960, já tem vários estudos que falam que a nossa cultura veio se modificando conforme as tecnologias. Então, se a gente pensar o telégrafo, o telefone, a TV, McLuhan fala muito da TV. Então, tudo isso foi formando essa cultura digital que sai do elétrico para o eletrônico e hoje para o digital com as novas tecnologias. Certo. É muito interessante perceber que mesmo lá atrás as coisas... Como a gente foi evoluindo, né? Porque se a gente olha só para esse mundo novo da inteligência artificial, esquece que ela foi se moldando com o tempo e nasceu muito, muito antes, né? Se a gente for pensar na Revolução Industrial, entre muitas outras coisas. De que maneira que a cultura digital tem mudado o perfil do consumidor? O comportamento, né, de fato, do consumidor? Muito. Mudou bastante. Pensa o seguinte, a partir do momento que toda a nossa interação passa por meios digitais, e principalmente com a Web 2.0 ali, a gente tem um consumidor que não recebe só informação, mas ele quer interagir e ele quer opinar, e muitas vezes ele quer co-criar com aquela informação, ou com aquele produto. Sim. Então, a nossa relação, o nosso comportamento, a maneira com que a gente consome, não só informação, mas produtos e serviços, ela muda muito nesse sentido. Porque com o digital, com essa cultura digital, a digitalização das coisas, a gente passa a querer produzir junto. Então, os produtos começam a ter uma outra cara, as empresas e marcas precisam ouvir mais o consumidor para adequar o produto ou o serviço. Então, muda completamente a nossa relação. Se antes eu só tinha um único produto num portfólio ou um serviço, eu começo a enxergar que não. Eu quero uma coisa mais personalizada ou eu quero uma coisa mais aderente ao momento que eu estou. Então, eu vou buscar marcas que entendem isso e me chamam para dialogar, para produzir um produto ou serviço juntos. Então, essa relação mudou completamente. Inclusive, hoje, quando a gente fala de consumer driven, né, que é essa coisa da empresa focada no consumidor, é por conta... Aqui a gente tem uma cultura digital também, porque eu vou buscar nas redes sociais, nas plataformas virtuais, nos metaversos, eu vou entender como que o consumidor está se relacionando nessas plataformas e vou moldar o meu produto ou serviço para conversar com esse consumidor. Com certeza. Puxando um pouco desse gancho que você falou do personalizado, que eu acho que é algo muito
falando como consumidor, é algo muito interessante. A gente gosta de ver o nosso nominho nas coisas, as coisas mais humanizadas, que a gente se identifique mais, né? Como que as marcas podem se inserir de maneira mais autêntica com o avanço, né, do universo digital? Vitória, essa questão da autenticidade, é bom a gente lembrar que assim, a autenticidade tem a ver com propósito, consistência e diálogo. Sim. Então, toda vez que você pensar como uma marca pode ser autêntica nesse universo digital, né, ela tem que ter esses 3 pilares. Vamos lá, propósito. Como que eu vou ter autenticidade? Eu tenho que ter um propósito muito claro para o consumidor e para a sociedade. Por que o meu produto, por que o meu serviço existe? Se eu tenho consistência na mensagem que eu levo, seja por redes sociais, pelas conversas de bot, no metaverso, pela inteligência artificial, se eu tenho consistência nisso, eu estou me aproximando mais de uma coisa mais autêntica. Eu consigo me mostrar, me afastar dos concorrentes e mostrar minha autenticidade. E se eu tenho uma frequência disso, e promovendo diálogo ainda, ou seja, se eu estou sempre aberto, e as marcas, é só você pensar nas marcas mais flexíveis hoje, aquelas que promovem diálogo são aquelas que, de fato, são consideradas as mais autênticas. Sim. Pensa numa marca que você gosta e que você se identifica muito. Provavelmente essa marca ela tem uma autenticidade porque ela promove esse diálogo o tempo todo com você. E ela está sempre sendo consistente, mostrando o propósito dela para você e para o grupo de pessoas parecido com você. Eu acho que talvez se comunicando em diversos meios para que a gente lembre dela, né? Não só ali, de fato, com o seu produto, mas, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção, né? A gente está passando o TikTok, por exemplo, né? E tem marcas que muitas vezes comentam em TikToks viralizados de temas X ou alguma coisa do tipo. Lógico que com algum viés relacionado à marca, mas, por exemplo, uma marca citando aqui, uma marca que tem muito esse perfil, do Duolingo, né? Super. Gera uma identificação, uma curiosidade, uma autenticidade daquela marca, uma vontade de conhecer. E eu acho que eles não estão só, tão lógico, marcando a presença deles ali, mas de diversas maneiras e de maneiras mais, talvez, que se comuniquem com a geração Z, por exemplo, talvez seja o foco ali deles e tudo mais, né? Então, acho que tem diversas marcas que têm esse comportamento, é algo que eu gosto. Lembrei desse... E eu vou aproveitar a sua deixa. O Duolingo, para mim, é um excelente exemplo dessa cultura digital. Pensa numa marca que mudou a maneira com que a gente estuda idiomas. Então, se antes você precisava de um professor presencialmente, depois a gente foi para o movimento de hibridização, então a gente foi para essas aulas online. E daí vem plataformas como o Duolingo que promovem isso, mas o Duolingo ele não é só uma plataforma online de aprendizagem. Se você pensar no que a marca fez, o tempo todo, pensando naquilo que eu te falei, de propósito, de consistência e de diálogo. O tempo todo ela mostrou o propósito dela, que era ser divertida. Sim. Ela sempre, então, aquela corujinha verde sempre mostrou ser ela e todos os personagens que o Duolingo tem sempre são super divertidos. Então tem um propósito ali. O aprendizado aqui é divertido. Quando a gente fala em consistência, o aprendizado é divertido, é online e é no seu tempo. E eles estão o tempo todo endereçando isso, seja você uma criança, seja você um adulto sênior de mais de 65 anos. Sim. Eles são muito consistentes nisso. E o diálogo. Quando você me diz que o Duolingo está no TikTok, está nessas plataformas interagindo e trazendo o mascote para conversar com as pessoas, a gente está falando que é uma marca que tem que ser considerada autêntica exatamente porque ela dialoga com o público nos mais diversos meios. Então, esse é um excelente exemplo de como que as marcas devem se apropriar da cultura digital e de todo esse ferramental que a gente tem à nossa disposição. Sim. Existe diferença entre marcas que só seguem trends, viralizações de fato, e as que realmente criam valor na cultura digital? Existe, Vitória. Quando a gente fala em marcas que seguem trends, para quem está ouvindo aqui a gente, está vendo a gente, pensa no Morango do Amor.
O Morango do Amor é o exemplo de como quem segue trend pode se dar muito bem, mas também é muito efêmero. Então, assim, você está aproveitando aquele momento e só. E muitas marcas fizeram isso nessa trend do Morango do Amor, de brincar com isso, assim como diversas outras que a gente vê por aí. E a diferença é essa. Quando você segue uma trend, você deixa a autenticidade de lado e vai seguir uma trend por engajamento, por uma questão de preciso participar dessa conversa que está rolando nas redes e quero aproveitar esse engajamento, esse autoengajamento, para tentar uns cliques a mais ou uma visibilidade. Só que isso não ajuda você do ponto de vista de branding, não vai te ajudar porque é efêmero, a visibilidade ela passa, diferentemente de alguém que trabalha a questão do branding mesmo e pensa numa consistência e pensa numa perenidade da sua marca, do seu produto, do seu serviço. Então, quando eu sigo uma trend, eu posso até seguir uma trend, mas eu tenho que ter uma estratégia muito clara que mostre a minha autenticidade e que corra em paralelo em simplesmente seguir uma trend. Porque se eu ficar só nas trends, cada hora vai surgir uma coisa diferente na internet. Se eu ficar nisso, como que eu vou me diferenciar de todo mundo que está nessa trend? E o pior é quando as marcas elas não acertam no timing de acompanhar essa trend. Daí acaba gerando uma crise ao invés de virar uma oportunidade. Certo. Por exemplo, pegando esse gancho, né, usando esse exemplo do Morango do Amor, tem que ser muito inteligente para... Beleza, você cresceu um pouquinho ali com essa história do Morango do Amor, que viralizou e tudo mais. Mas você tem que, de alguma maneira, transmitir uma vontade de conhecer aquela marca, de interagir com aquela marca, para que passou a trend, né, a viralização do Morango do Amor, eu vou continuar acompanhando aquela marca, porque eu não gostei só do que ela fez em relação ao Morango do Amor, eu gostei da maneira como ela se comunica, por exemplo. Então, acho que tem que ter esse timing, esse feeling aí e esse planejamento, tem que ter marcas inteligentes para aproveitar, usar essas trends como um gancho para subir, às vezes, de alguma maneira, porque só pegar nesse bracinho e não subir, não adianta de nada, né? Pensa o seguinte, você está construindo uma marca, você tem um produto ou serviço. A cultura digital, ela, com essas tecnologias emergentes que a gente tem, realidade aumentada, metaverso, inteligência artificial generativa, a gente está caminhando, já estamos na era dos agentes da inteligência artificial, a gente vai caminhar para a inteligência artificial geral, que assim, é um modelo ainda mais, computação quântica. Eu poderia aqui listar um monte de tecnologia. A cultura digital é isso. E tem essa rapidez. Porém, a minha marca, se eu fico preso a trends, a esses memes, por exemplo, a minha marca conversa com isso, né? Assim, porque assim, ao invés de você estar sendo assertivo e estratégico, você está sendo oportunista. Sim. E hoje a gente está muito espertinho, Vitória. Então, quando você vê que a marca está sendo oportunista, você fala assim, não ficou legal. Isso não foi legal. Então, assim, daí ao invés de você virar um amante daquela marca, um embaixador daquela marca, um defensor daquele produto, você acaba fazendo piada daquilo. Passa uma forçação de barra. Exato. Ali, né? Não passa uma autenticidade, não passa uma verdade para aquele público. Passa que você está sendo, bem essa palavra, oportunista, né? E quais são os erros mais comuns que você observa nas marcas, né? Tentando surfar nessa questão de memes, tendências, trends e tudo mais? A falta de timing, acho que é uma delas. A gente tem exemplos assim diversos de gente que tentou, utilizando o nosso exemplo do Morango do Amor, que tentaram fazer isso, mas já tinha passado a trend. A gente tem a questão de adequação de linguagem. Então, assim, não adianta... Se eu sou uma empresa formal, uma empresa B2B, por que eu vou entrar numa trend que tem a ver muito mais com o consumidor final, com o varejo e de um segmento da indústria totalmente desconexo do meu core business, do meu negócio? Sim. Esse é um erro muito clássico, assim, é muito comum, inclusive, né? Então, falta de timing, a questão de adequação, se aquele meme, se aquela trend conversa com o meu planejamento de branding, com a minha estratégia de participar da cultura digital e de comunicação. Sim. E um terceiro, eu diria que é a execução. Porque o que acontece hoje, a gente tem muita pressa de fazer as coisas, né? Então, quem está nos ouvindo aqui, está nos vendo,
você já deve ter se deparado com algum anúncio feito de inteligência artificial generativa que faltava um braço. A pessoa tinha mais dentes na boca do que qualquer ser humano poderia ter. Tudo distorcido. Tudo distorcido. Até erros que são exatamente pela pressa, por essa coisa de querer fazer rápido para estar na crista da onda. E muitas vezes, eu diria que boa parte das vezes, você precisa primeiro ver se aquilo condiz com o seu propósito, com o propósito da sua marca, lembrando da autenticidade que você me perguntou, a questão do timing e o tempo de execução, né? Assim, porque para fazer por fazer, o que isso vai agregar, né, na sua estratégia de comunicação? E, de novo, a gente, como consumidor, a gente está muito atento a essas coisas. Então, a gente está sempre olhando para... Aquela marca está tendo cuidado de se comunicar de fato comigo? Ela não está sendo oportunista? A mensagem que ela traz condiz com o que eu acredito em termos de mundo? A gente hoje está procurando marcas que tenham a nossa visão de mundo, que comunguem dos nossos valores. Então, assim, não é uma marca que vai fazer uma trend que eu vou falar assim, nossa, agora só vou comprar dessa marca porque eles são super legais no TikTok. Sim, ainda mais hoje em dia, né, pensando na geração Z, por exemplo, uma geração preocupada com a saúde, com a sustentabilidade, marcas que talvez não transmitam esse valor, são marcas mal vistas. Ou marcas que já são até mais consolidadas no mercado, mas tem que começar ou já tem que estar bem avançado nessa questão de se preocupar com esses tópicos, porque é algo que você observa, é algo que pegando só esse gancho da geração Z, é uma geração preocupada com tudo isso e é uma geração muito informada e a gente tem a informação e o mundo na palma da nossa mão. Sim. Então, eu acho que é tudo muito... tem que se preocupar muito, de fato, com tudo isso e como você está transmitindo isso. Não adianta só você... E também não adianta só você, só porque a geração Z se preocupada com a sustentabilidade, você ficar naquela forçação de barra só falando disso, fazendo só focado nisso. Sim, porque senão daí a gente entra naquilo que a gente chama de greenwashing, né? Então, assim, quer dizer, tá todo mundo preocupado com sustentabilidade, mudanças climáticas, então eu vou fazer alguma coisa. Mas a sua empresa, de fato, tem alguma coisa consistente em relação a essas pautas, em relação a essa preocupação da sociedade, do público? Você só tá Isso surfando, vale para né? tudo. Ou você só está surfando. Isso vale para tudo, assim, na moda, no varejo, alimentos e bebidas, brinquedos. Em tudo a gente tem que tomar muito cuidado. A mobilidade, como você disse, o celular nas nossas mãos, fazem com que a gente não só consuma informação, mas com que a gente produza muita coisa. Então, quando eu penso em viajar, eu não vou só buscar num Booking ou em algum site de hotéis.com, eu não vou buscar só ali, eu vou buscar o que outros hóspedes, o que outras pessoas que viajaram para aquele lugar ou para aquele hotel disseram sobre. Então, porque a gente produz esse conteúdo e a gente está mais atento a ele. Então, essa troca que vem lá dessa cultura da convergência, que é a cultura digital, faz com que a gente produza muito conteúdo e também fique atento não só ao que a marca está dizendo, mas o que dizem sobre ela. Sim, com certeza. E pegando tudo isso que a gente falou, vamos transformar em exemplo. Me dá um exemplo, um case aí que você gosta de uma marca que que soube dialogar e pegar ali com a cultura digital, pegar, por exemplo, essa questão de trends e, deu certo e foi. Olha, a gente tem exemplos muito legais. Assim, o Duolingo é um deles, que a gente já citou aqui. Eu gosto muito do que a Magazine Luiza vem fazendo. Eu acho que eles fazem Acho que eles estão ali olhando eles têm um laboratório para isso, né? Também de comunicação e de digital, que ajudam a entender um pouquinho como que a Lu, né, essa personagem virtual, dialoga com o consumidor, mas não só isso. Você percebe que o app ele é um aplicativo que ele é focado no consumidor, então você falou de mobilidade, está tudo na palma da nossa mão, então a Magazine Luiza está o tempo inteiro olhando como que dialoga e utiliza disso. Sim. As trends também, então você vê aí eles utilizando dessas trends e fazendo com que a marca converse com diversas gerações. Eu gosto muito do trabalho também
Burger King tem uns exemplos bacanas, Tem, acho que também tem exemplo ruim, tá? Burger King, Tem. ele não acerta sempre. Mas, Verdade, tem alguns alguns você cases fala aí. assim, meio duvidoso. Mas, em geral, eles têm olhado... E o mais interessante é que assim, o Burger King, eles fazem isso olhando para o Brasil. Então, Sim. quando você vê uma campanha, você vê personagens brasileiros, pessoas que estão em alta e que conseguem trazer a mensagem e agregar na conversa. E falando de TikTok, já que a gente mencionou aqui, eu gosto muito das editoras que estão fazendo excelente trabalho com os influenciadores digitais, fazendo o BookTok. Então, você tem... Está crescendo a leitura de livros exatamente porque algumas editoras e autores entenderam que se eu tiver uma pessoa fazendo aquela resenha que a gente tinha de livro que antes era lida, agora eu tenho um criador de conteúdo contribuindo para levar e criando verdadeiras comunidades. Isso é o mais legal. Quando a marca chega nesse lugar de criar comunidade em torno dela, ela vai surfar muito na cultura digital. A Adidas faz isso, a Nike faz isso. A Nike tem um trabalho com a Nike Land no Roblox sensacional. Eles criaram uma comunidade de pessoas, atletas ou amantes da marca, que no metaverso eles conseguem vestir os lançamentos, criar suas próprias peças, e a partir dessas conversas que acontecem no Roblox, que é um metaverso, eles começam a entender o que o público está querendo, e daí isso vai reverberar onde? Lá no ponto de venda, que você vai ver um lançamento da Nike, um novo agasalho, uma nova coleção em collab com algum rapper ou com algum atleta. Então, são marcas que estão olhando todo esse universo digital e dialogando com o consumidor. De novo, são marcas autênticas. Sim, e aí a gente volta nesse ponto do autêntico, volta para o ponto do personalizado, e uma maneira inteligente de estudar o público de uma maneira divertida. Você está entendendo o que o público está querendo, o que o público está sentindo ou uma falta ou está de fato gostando e precisa ser aumentado, do que simplesmente só ir se baseando ali pelas críticas ou pelos elogios, digamos assim, né? É uma maneira diferente e eu acho que uma forma interessante de se conectar com o público. Esse ponto dos influencers, né? Hoje, tem alguns estudos que dizem que a gente se conecta muito mais com o rosto do que com marca. Sim. Né? E para gerar, eu acho que é um ponto muito importante essa questão não digo só a humanização, mas a identificação, né? Tantas coisas, por exemplo, a gente compra X produto porque tem a cara de X pessoa, porque talvez a gente se identifique com aquela pessoa de alguma maneira, ou goste daquela pessoa por algum motivo, ou não compre porque não gosta daquela pessoa por algum motivo. Então, eu acho que é uma estratégia interessante. Eu acho que o influencer ainda é uma profissão, digamos assim, muito questionada, muito nova. Não vou dizer que... Não sei se tem espaço mais para todo mundo. Tem muita gente querendo ser, muita gente querendo crescer, muita gente crescendo, outros não, né? Ainda mais nessa questão de... né? Por exemplo, o TikTok, que é algo muito rápido ali, que você vai passando, e nem sempre aquilo que viraliza significa que você vai ficar famoso. Você pode viralizar um vídeo e não ficar famoso, e ninguém saber da sua cara, e tá tudo bem, só porque você viralizou por conta do seu conteúdo específico naquele vídeo, e não porque o seu conteúdo é maravilhoso. Então, eu acho que saber utilizar, né, as editoras souberam utilizar da influência dos influencers para divulgar algo de uma maneira inteligente e assertiva. E as empresas também, nesse momento de marketing de influência, né, de criadores de conteúdo, a gente tem um outro movimento que está crescente hoje, que é você utilizar os executivos da empresa para se posicionarem no LinkedIn, por exemplo, ou mesmo no Instagram. Sim. E você tem até os funcionários sendo embaixadores da marca e verdadeiros influenciadores. E isso ajuda a ter um discurso, uma narrativa verdadeira. Sim. E é nisso que a gente se conecta. Porque, como você bem disse, Vitória, pessoas compram de pessoas. Sim, eu acho que essa questão dos funcionários e de executivos que ocupam cargos importantes, transmitindo ali, sendo a cara, vamos dizer, a cara da marca, ou participando ali ativamente da marca, passa
mais verdade, passa mais... Essa questão da autenticidade da marca. Quer um exemplo? Quero. João da CIMED. Nossa, é um exemplo maravilhoso. Quer alguém melhor do que o próprio CEO ali, do que botar a cara, e ele participa. Tudo bem que não é ele que roteiriza, que tem 100% das ideias, mas ele é 100% ativo, passa uma verdade, passa uma vontade. Sim. O exemplo do Carmed, por exemplo... Sensacional. As crianças não têm... algumas têm, outras não têm, ali 100% daquele acesso ao TikTok, por exemplo, mas as que têm vão comentando com as outras e ali vai gerando um desejo daquele produto, e aí eu já entendi isso, então vou fazer o Carmed com a cara da Hello Kitty. Sim. Entendeu? E vai mudando e nada, por exemplo, começou com... Eles já tinham uma linha e ali foi mudando, começou com daquele pico, né, da collab com a Fini, que acabou, esgotava, todo mundo Sim. procurando, e ali eles viram um sucesso e foram trazendo para outros segmentos, outros produtos, e hoje a CIMED é uma marca muito consolidada do mercado brasileiro. E como ela participa da cultura digital. Então, assim, Sim. eles mandaram vitaminas para o espaço numa campanha. Sim. Eles criaram linha de produtos para bebês, para cuidado de bebês baseados em João e Maria. Sim. Né? Tem o Carmed com essas collabs que são incríveis. Vai de Fini, a Coca-Cola e eles vão criando produtos que conversam com todas as gerações. Sim. E eles vão... ou eles criam narrativas, ou eles estão atentos às narrativas que já existem dentro das redes sociais, das plataformas virtuais. Então, tem uma atenção muito grande e o time ali é muito atento a isso o tempo inteiro. Né? E tem consistência. Não é uma coisa que você olha e você fala assim, putz, eles estão sendo oportunistas. Ou, isso daqui não é legal. Porque tudo muito é feito com consistência e propósito. Sim. Então, você consegue enxergar. É a mesma coisa quando você olha para a Natura. Você consegue ver a questão de diversidade e sustentabilidade em todas as ações da Natura. Está no catálogo que está com a revendedora, no site, no aplicativo. Eles agora criaram aqui em São Paulo um lugar que você consegue... Eu recebi um e-mail marketing deles essa semana maravilhoso, que assim, eles abriram um espaço nos jardins da Natura, em que você vai lá, você quer saber o que é andiroba, que é um dos frutos que faz um creme deles. Certo. Você vai lá e você consegue experimentar andiroba, você consegue fazer massagem, você consegue conversar com uma chefe de cozinha para saber onde a andiroba é usada. E você consegue ver como que toda a cadeia produtiva da Natura acontece até chegar naquele hidratante com aquele fruto que é genuinamente brasileiro. E esse discurso e essa experimentação, ela consegue estar no digital, no aplicativo da Natura, você consegue ir na loja física, você consegue... Esse discurso também, essa narrativa também está com as representantes de porta em porta. Sim, elas continuam existindo e são importantíssimas para a Natura. Com certeza. Assim como elas estão nas lojas, esse discurso está nas lojas que a gente vê nos shoppings ou nas lojas de rua da Natura. Então, a gente tem exemplos de marcas nacionais que estão fazendo um trabalho incrível de cultura digital e que mostram qual que é o caminho para a gente também. Sim. Nesse exemplo da CIMED, ainda como a gente estava falando, a gente não vê só o João da CIMED, né? A gente vê a família inteira. A gente vê a Carla, Sim. que se comunica talvez ali com outro tipo de público e uma narrativa bem envolvente mesmo. A Nora, que é influencer digital e divulga mais voltado para o lado do lifestyle, da moda, e aí traz os produtos de uma maneira diferente, ou nem tudo é marketing, mas, né, nesse sentido, mas, por exemplo, nem sempre está divulgando de fato, olha, essa é a caneca, mas eu apareço e eu coloco a minha caneca aqui. Sim. E aqui está com o logo da Belas Artes. Então, tem essas jogadinhas, e não é só ali com o CEO, com a Carla, mas com uma porrada de gente que trabalha na empresa. Eu acho que isso é não só da família, mas muitos funcionários aparecendo e eles se tornaram o rosto da empresa. As pessoas se identificam. E você sabe que o CMO hoje da CIMED, ele também é uma figura super
bem vista no mercado e ele também trabalha a imagem dele próximo à CIMED para ajudar a alavancar. E curiosidade para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui, ele é ex-aluno Belas Artes. Olha, Então, assim, e é uma pessoa muito criativa e atenta a essa cultura digital. Né? E é legal você ter comentado isso porque, de novo, né, assim, as pessoas vão se identificar quando você vê a família está participando, mas é uma coisa que é sutil e cada um conversando com a sua tribo ali e ajudando a marca a se manter relevante com um portfólio gigante como é o portfólio da CIMED. com consistência, constância, Super, né? super. Tipo, o tempo inteiro, mas não soa como uma forçação de barra. Soa como algo de fato relevante, né? Bom, Kleber, foi um prazer bater esse papo com você. Esse é um assunto que eu adoro falar, amo falar de marcas. Também, por mim ficaria aqui horas conversando. Eu amo falar de marcas, amo falar de exemplos, amo quando os convidados trazem exemplos, porque a gente consegue visualizar de fato aquilo que a gente está falando, né? Porque eu não tenho dúvidas que todos os convidados que sentam aqui nessa bancada têm muito para falar e são muito inteligentes. A gente escolhe a dedo todo mundo que vai sentar obrigado. aqui. Com certeza, a gente escolhe a dedo, são muito especiais. Mas eu amo quando traz exemplo para a gente conseguir visualizar de fato, simplificar a nossa mensagem e conseguir entender de fato aquilo que a gente está querendo transmitir e entrar nesse universo da comunicação que é tão amplo, tem tanta coisa para falar e que eu sou apaixonada. Eu vou dizer que a Hostess ajuda muito, tá? Ah, obrigada. A Hostess ajuda muito também na condução. Obrigada. Eu amo fazer isso aqui, o Publicast, é como se fosse o meu filhinho e como eu comentei com você, toda vez que eu sento aqui, eu fico nervosa ainda, porque é algo... Eu fico lisonjeada de ficar sentada aqui, olhando e conversando com profissionais tão incríveis e eu aprendo muito. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aprende, a equipe que está toda por trás também aprende, mas eu aprendo muito, amo prestar atenção. Não estou aqui só para fazer perguntas e conduzir, mas para aprender mesmo, de fato. Que legal, a gente aprende muito também, né? Ah, que legal. Então, a gente aprende muito com vocês aqui, a produção, o cuidado que vocês têm com a produção. Assim. Obrigada. Para quem está ouvindo aqui, vendo a gente, tem uma equipe por trás tem que ajuda a Vitória aqui. E é muito legal, porque assim, é essa cultura de colaboração que também é cultura digital. Sim. Né? Assim, a produção que vocês estão fazendo aqui, esse podcast, assim, como ele vai bater nas pessoas, como ele vai ressoar nas pessoas, é muito importante, porque a gente espera, né, que esse conteúdo reverbere, levando uma mensagem para as pessoas de que, olha só, tem coisas muito legais acontecendo e você pode participar disso. Você pode, a partir desse exemplo, criar também. Isso vale até para um microempreendedor individual. Né? A gente está falando aqui de CIMED, de Natura, de empresas grandes, mas isso também dá aquele insight, aquela ideia para quem está começando uma marca. Lógico, né? Com certeza. Então, além disso, a gente ainda tem todo o trabalho que vocês fazem aqui dentro da faculdade. E quando vocês vão a campo, também tenho certeza que vocês são os profissionais que vão estar nas empresas amanhã, né? Ou já estão. Então, que bom que a gente contribui nessa conversa. É muito gostoso fazer isso. E o Publicast está presente não só no YouTube, não só no Spotify, mas sempre presente nas redes sociais. A gente gosta de trazer explorar o convidado e a equipe de diversas maneiras. Eu sei que o convidado tem muito para falar. 30 minutos é difícil da gente conseguir compactar ali tudo que a gente gostaria de falar. Eu tenho vontade de ficar muito tempo falando ou ouvindo, com a câmera ligada, com a câmera desligada, que seja. Mas a gente está sempre presente nas redes sociais, inclusive acompanha o Publicast nas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo. E é muito, muito gostoso aprender com todo mundo que senta nessa cadeira. A gente tem muito orgulho de receber. Que bom, Vitória, que bom. Parabéns mais uma vez para você e para toda a equipe. E, bom, do meu lado aqui, a gente está falando de cultura digital. Como você abriu o episódio falando, é uma coisa que se transforma a cada dia. E, se você me permite, acho que para quem está nos ouvindo e vendo aqui, pensem o seguinte: cultura digital vai deixar de ser cultura digital. Ela vai passar a ser cultura, em breve. É igual quando a gente pensa na internet. Hoje você pensa que você está conectado à internet, é uma coisa que natural. Inteligência artificial é a mesma coisa. A inteligência artificial está chegando num nível
e ela faz parte dessa cultura digital, que daqui a pouco a gente não vai ficar procurando, nossa, qual é a próxima onda de inteligência artificial? Vai ser muito natural para a gente. Porque a gente está nesse momento das coisas serem híbridas. Né? Então, a questão da cultura digital, cultura da convergência, o nome que se dá, é mais uma questão de marco temporal para a gente entender a evolução, mas é cultura. Né? E cultura tem a ver com conexão de pessoas, tem a ver com tecnologias e sociedade, tem a ver com o nosso olhar atento, tem a ver com a gente montar o nosso repertório. O que vocês estão fazendo aqui, o que o Publicast faz, é ajudar as pessoas a terem repertório, que é coisa mais sensacional que isso. Sim, a gente fala muito dessa... Acho que a palavra que a gente mais fala aqui no Publicast é repertório. Não existe... desde o primeiro convidado que a gente recebeu aqui, que foi o diretor Ronaldo Matias, e ele falou uma coisa que eu levo para todos os episódios. Publicitário. Ninguém pode ter preconceito com nada, mas o publicitário, principalmente, o publicitário está proibido de ter preconceito com as coisas. Então, a gente precisa aprender, ouvir, até daquele assunto que a gente acha que a gente não curte muito, a gente precisa estar antenado, a gente precisa entender sobre as trends, estar atualizado. Ah, mas eu não curto muito TikTok. Tem que estar presente, tem que entender. O profissional da comunicação tem que ser antenado, tem que ter repertório. Que exatamente isso, nosso propósito aqui é trazer um repertório, por isso que a gente traz diversos temas, para que as pessoas consigam explorar e entender de uma maneira, digamos que rápida, de uma maneira, de uma linguagem simples, mas assertiva mesmo, de fato. Sim, super. Né? Bom, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado mais uma vez. Para quem quiser continuar essa conversa, além do Publicast, pode me procurar no LinkedIn e no Instagram, @KleberPinto, Kleber com K, e @Midiaria, também, minha agência de comunicação, onde a gente fala muito de cultura digital. A gente, inclusive, sempre vai para todos os eventos fora do Brasil exatamente para trazer isso e retroalimentar publicitários em começo de carreira ou já profissionais de mercado e para os nossos clientes também. Então, fica aqui o convite. Muitíssimo obrigado a toda a equipe que está por trás do Publicast. Obrigado, Belas Artes, mais uma vez. E estou à disposição. E para quem está ouvindo aí, se você gostou desse episódio, vou fazer até uma... Se você gostou desse episódio, compartilha com a sua rede. Se você não gostou, compartilha com aquela pessoa que é o seu desafeto, que ele vai aprender alguma coisa, pelo menos, dessa nossa conversa, né, Vitória? E vamos deixar aqui embaixo todas as redes sociais do Publicast e as redes sociais da Midiaria e do Kleber também aqui na descrição do vídeo. E esse foi mais um Publicast.